Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, sou servidora pública e atualmente estudo para concursos da área de tribunais. Gente, tá fazendo um frio hoje aqui no sul, vocês não fazem noção, por isso que eu já venho toda aqui encasacada. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a técnica de estudos que eu utilizo atualmente. O vídeo vai ser baseado numa dica que eu recebi num comentário aqui num vídeo no YouTube, então muito obrigada. Então, se estiverem gostando do conteúdo que eu trago, podem sugerir que na medida do possível eu vou tentar trazer para vocês, compartilhar aqui. O objetivo aqui é compartilhar o que eu faço nos meus estudos que tem dado certo, para que talvez possa auxiliar vocês aí do outro lado também a terem um melhor rendimento nos estudos. Então, antes de abordar aqui com vocês o que eu priorizo nos meus estudos, a técnica que eu utilizo, a coisa mais importante que eu tenho a falar de início é que estudem o edital do concurso de vocês. Isso é de fundamental importância. Principalmente, conhecer bem o conteúdo programático, delimitar o que você tem que estudar e não estudar nem uma vírgula a mais, nem a menos, porque a gente sabe que na maioria dos editais é um conteúdo extenso, então o nosso tempo é curto, então a gente tem que fazer o máximo para estudar só o que está ali. Não estudar menos e nem estudar mais. E também para saber o peso de cada disciplina. Por exemplo, no concurso que eu estudo atualmente, as matérias básicas têm peso 1 e a matéria de conhecimento específico tem peso 2. Então, numa situação de prova em que eu esteja com um tempo curto e eu tenha que optar em resolver questões, nesse caso, eu conhecendo meu edital, eu priorizaria resolver as questões de conhecimento específicos primeiro, porque são as questões que contam mais pontos. Claro, tendo conhecimento também de que você tem que fazer um mínimo em cada um dos conhecimentos. Conhecer o edital é importantíssimo por isso, para você traçar a sua estratégia de estudos. E também é importante conhecer o edital, porque às vezes você já estuda para concursos e tem algumas matérias que você tem mais facilidade, então você vai dedicar um tempo menor para aquela disciplina. Em contrapartida, vão ter aquelas disciplinas que você ou nunca estudou, ou já estudou, mas sempre teve dificuldade, aí você vai dedicar um tempo maior. Então, sem muita enrolação, feita essa introdução, vamos para o que realmente importa, que é aqui apresentar para vocês a forma como eu estudo atualmente. Lembrando que eu estudo para a área de tribunais, então é uma área que tem predominantemente assim disciplinas de direito e dessa maneira cai muito conteúdo de legislação. Então, os meus pilares atualmente de estudos são baseados em lei seca e questões. Para quem não sabe, lei seca é aquela legislação pura, né? Aquela legislação sem nenhum comentário, sem doutrina, e que é encontrado normalmente no site do Planalto, né? Para legislação federal. Eu gosto de imprimir a lei seca, a legislação, tá? Como tá aqui para vocês, a legislação pura. Eu não imprimo tudo, porque tem leis que são bem extensas. Tem conteúdos também que não caem muito, então, na verdade, eu tento imprimir, assim, o que é mais importante. Então, eu imprimo a legislação e leio. E vou fazendo alguns grifos. De acordo com o que eu estudei, eu já tenho uma noção do que cai mais. E depois já parto para as questões. Após eu concluir a leitura de um tópico, né, da legislação, eu vou para a resolução de questões. Eu utilizo o TEC Concursos, e é uma plataforma que eu gosto bastante, principalmente por esse estudo mais voltado para a lei seca, porque ao resolver a questão, ali já tem um comentário em texto e eu consigo encontrar ali já qual é exatamente o tópico da legislação que é relacionado com aquela questão. Então me ajuda bastante nesse sentido. Resolvendo as questões, eu já consigo ter uma base, né? Se eu realmente conseguir captar bem aquele conteúdo, se é um conteúdo mais doutrinário, ou seja, que é baseado em alguns autores, né, alguns doutrinadores, daí sim eu parto para o estudo através de um PDF, através de uma videoaula para complementar, ou mesmo, às vezes, a disciplina não é tão doutrinária, mas às vezes eu errei muitas questões, daí eu consigo ver também que eu estou tendo dificuldade naquele assunto e posso voltar e ler a legislação novamente, ou também assistir a videoaula, porque às vezes assim, para quem não é da área do direito, tem algumas nomenclaturas, alguns tópicos que são mais difíceis da gente pegar. Então, é bom às vezes assistir uma videoaula para complementar esse estudo. Então, resolvendo as questões, eu consigo ver, ok, estou bem nessa disciplina, consegui assimilar bem o conteúdo, tive um índice bom de acerto, certo, posso passar para o próximo tópico.
Agora, se eu resolver as questões e já verificar que eu tive um índice de acertos baixo, seja porque aquele tópico da disciplina cobre mais doutrina, ou seja porque eu não assimilei bem, aí eu já tenho esse feedback através da resolução de questões e daí sim parto para o estudo de uma videoaula ou ler o PDF, que por si só é mais completo, mas primeiramente sempre, né, focando em lei seca e questões. E o mais interessante na forma como eu estudo hoje em dia é que eu consigo ter um maior direcionamento e uma maior compreensão do que realmente é cobrado na prova. Porque ao invés de estudar centenas de páginas, porque a gente sabe, né, que às vezes os PDFs dos cursinhos são densos, são extensos, assistir algumas horas de videoaula, eu já parto diretamente do estudo da lei, que em si é mais condensada, né, que vai mais direto ao ponto, e já para a resolução de questões. E aí sim, né, resolvendo as questões, daí eu consigo entender qual o direcionamento que eu devo dar. Se precisa aprofundar na doutrina daquele assunto, se precisa assistir alguma videoaula para fixar melhor, qual é a estratégia que eu devo adotar para melhorar naquele conteúdo. Por exemplo, processo legislativo é um dos tópicos de direito constitucional que eu tenho uma certa dificuldade. Eu acho um pouquinho complicado, porque tem umas regrinhas de prazos, tem umas coisinhas assim um pouquinho mais complexas. Então, nesse caso, eu optei, essa semana ainda estava estudando, eu já havia lido a lei uma vez, algumas vezes, mas mesmo assim tinha umas coisinhas assim que eu achava difíceis, né, de fixar. Então eu li a legislação e optei agora por assistir umas videoaulas, porque eu já sei que aquele conteúdo é difícil para mim. Agora, por exemplo, princípios da administração pública, já é um conteúdo que eu já vi várias vezes, é um conteúdo que eu tenho mais facilidade, então não faz sentido eu me aprofundar mais nesse conteúdo. Esse, por exemplo, princípios da administração pública, já é um conteúdo que eu vou estar nas próximas vezes só revisando ou só fazendo algumas questões, que também é uma forma de revisar. E assim também, pessoal, outra coisa importante de se dizer é que você deve conhecer a banca do seu concurso. Estou focando atualmente muito na lei seca e na resolução de questões, também por conhecer bem a minha banca, que é a FCC. A FCC gosta de focar bastante a cobrança da lei em si, principalmente para concurso de nível médio. Então, analisando as provas dos concursos anteriores, eu pude ver claramente que a FCC cobra bastante lei seca e para algumas disciplinas, como direito administrativo e direito penal, ela cobra alguns tópicos de doutrina também. Então é uma mescla, né? Não é só ler a lei. Também estudo doutrina, também leio através de PDF, mas o principal é ler a lei. Por isso que eu gosto de imprimir, porque mesmo que eu vá ler através de um PDF, eu gosto de estar sempre lendo a lei, até porque a lei é uma consulta rápida, uma consulta fácil que você faz, e eu gosto às vezes de mesmo lendo o PDF, tá com a lei do lado também, porque eu já posso ir anotando algumas nomenclaturas, alguns tópicos, eu já vou anotando na própria lei. E muito da forma que eu estudo hoje também é baseado nas dicas de alguns vídeos que eu assisti no canal Bitolei, que eles fazem assim análise do que mais cai em provas e que eles mostram realmente como é importante a lei seca. Eles batem muito nessa tecla. É muito importante dar ênfase para o estudo de lei seca, principalmente para a área que eu estudo, que é tribunais, e ainda mais para nível médio, porque é o que basicamente cai, né? Então, assim, se você tem pouco tempo, se você tem que priorizar alguma coisa no seu estudo, sempre priorize o estudo de lei seca e questões. Não que o restante não seja importante, é importante sim, é importante ler a doutrina, eu digo doutrina através de PDF, né? Porque eu, por exemplo, nunca comprei um livro lá para pegar a doutrina, né? Eu já pego direto no PDF. É importante sim ler um PDF, é importante sim, às vezes, ter uma videoaula, porque principalmente a gente que não é da área do direito, às vezes fica meio perdido. A videoaula ajuda bastante a fixar e com a didática do professor nos ajuda a pegar o conteúdo, mas sempre tendo em mente que é imprescindível ler a lei e resolver questões, porque as questões são o que vão te dar o norte. Mas também assim, né, pessoal? Quando eu comecei a estudar, eu também estudei de variadas formas e estudei também muito errado. Quando eu comecei meus estudos, eu queria, assim, fazer aquela maratona de videoaula, ficava apenas assistindo vídeo, ou já começava a primeira vez que eu ia ler o material, eu não fazia nem ideia do que era o mais importante ou do que caía mais, mas já saía resumindo. Eu não fazia nem ideia do que eu estava anotando, mas mesmo assim eu já ia
resumindo de primeira, tudo eu ia resumindo, tudo eu já queria fazer mapa mental, e o importante que era ler realmente e tentar compreender e resolver questões, eu negligenciava. Então eu já estudei muito errado, porque no começo a gente não tem muita ideia, né? Porque a gente fica meio perdido. A gente quer uma solução que nos traga aprovação rápido. E não é assim, a gente sabe que a gente vai, começa engatinhando e vai evoluindo até que o estudo se torna mais tranquilo, o estudo flui, né? Então, o que eu acredito que seja a técnica ideal, forma uma base sólida no estudo para concursos, é através da leitura da lei e da resolução de questões. PDF e videoaulas são importantes também, mas não se aplicam em todos os momentos do estudo. Eu acredito que se eu iniciasse estudando hoje, eu basearia o estudo inicial, aquele primeiro contato com a disciplina, através sim de um estudo de um PDF. Mas depois, os próximos contatos que eu fosse a ter com a disciplina, eu provavelmente basearia na lei seca e em questões, né? Lei seca e questões é algo que você não pode negligenciar, jamais. Certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Por favor, se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, podem me dar sugestões do que querem ver nos próximos vídeos e continuem aí firmes na quarentena e firmes nos estudos. Um beijo e até a próxima!